Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos aí nesse nosso webinário. Violência contra crianças e adolescentes, orientações à população de Irati nesse contexto aí de pandemia do Covid. Então, em nome da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pautamos esse debate que inicia-se aqui no município de Irati, com o objetivo de discutir com a população de Irati sobre um tema que é muito caro e é um tabu ainda para a sociedade brasileira. Para esse debate, convidamos aqui, então, profissionais que compõem o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes aí do município de Irati. Estamos aí, então, com a presença da profissional aí, pedagoga Cláudia Bonetti. Ela é pedagoga do CREAS, trabalha, então, na Secretaria Municipal de Assistência Social. Contamos aí também com a presença da Tereza Cristina Magna Bosco. Ela é psicóloga da Secretaria Municipal de Educação. Estamos com a presença também de Tiago Vinícius Matoso Corte, conselheiro tutelar. E também da Ana Luísa, que é assistente social e trabalha na Secretaria Municipal de Saúde. A ideia, então, desse webinário é a gente poder abrir esse debate hoje aí, né, para a população, para a comunidade de Irati, para que possam dialogar, a gente possa conversar com vocês, né, de uma maneira informal. Então, fiquem bem à vontade aí vocês a poder participar também desse processo, dessa live aí, para poder estar colocando suas dúvidas, né? Então, aí estamos, né, compondo aí diversos profissionais de diversas secretarias, né? Então, até porque o atendimento de crianças e adolescentes, ele ocorre de uma maneira intersetorial. Então, quando a gente fala isso, é que ele tem todo um envolvimento, né, com praticamente quase todas as secretarias aí municipais, né? Se intensificando principalmente aí nessas secretarias aí que fazem atendimentos direto, né? Tanto assistência social, saúde, educação. E temos aí como carro-chefe hoje, né, do atendimento, né, a crianças e adolescentes no município de Irati, né, o Conselho Tutelar, né? Lembramos a todos, né, então, que estão nos acompanhando aí nesse webinário, né, então, que fiquem à vontade aí para interagir nesse processo, participar com perguntas, dúvidas. E caso tenham aí alguma situação diante da própria fala dos profissionais hoje, que são profissionais de excelência, tem uma bagagem teórica, também histórica, né, na área da criança e do adolescente aí. Então pedimos aí só gentilmente, né, que não exponham a situação, né, nos comentários, e que a gente também vai estar aí pondo, né, expondo aí também para a população formas aí de estar denunciando, né, e os espaços aí que vocês podem procurar também para buscarem orientações, né, poder conversar também, entender um pouquinho melhor esse processo, né, como também canais aí via contato telefônico, né, que nesse webinário aí a gente vai estar expondo, né. Então, sintam-se todos e todas acolhidas aí nesse processo. Para a gente dar início, então, aí a gente passa a palavra aí para a pedagoga do CREAS, né, que hoje ela atua na Secretaria de Assistência Social, que vai estar iniciando aí a sua fala. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por estarem assistindo e mesmo quem vai assistir depois. Esse momento de discussão, esse momento de reflexões que nós vamos trazer aqui, algumas coisas. Esse tema é muito importante, eu trabalho com isso já há muito tempo, e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo. Vocês que têm filhos ou sobrinhos, crianças ou adolescentes, se algum adulto chegasse até você, perto do seu filho, e agredisse, desse um tapa, xingasse, falasse um palavrão,
que você faria? O que você pensaria em fazer nessa hora? Se algum adulto, viesse agredir fisicamente ou verbalmente o seu filho, o seu sobrinho. Certamente é uma situação que causa raiva, às vezes. Talvez você quisesse defender o seu filho, enfim. Mas eu te pergunto, e se esse adulto fosse você? Então, é sobre esse tema que nós vamos tratar um pouquinho, sobre as várias formas de violência, que infelizmente muitas parecem normais, parecem naturalizadas, parecem que nem são violências. Então, a Organização Mundial de Saúde traz uma definição geral de violência, que é o uso intencional da força física ou de poder por ameaça ou ação contra si mesmo, contra outros, que resulta ou tem grande chance de resultar em ferimento, morte, sofrimento psicológico, mau desenvolvimento e privação. Isso, então, é uma definição geral. A violência acontece de diversas formas. Então, hoje nós vamos tratar especificamente da violência contra crianças e adolescentes. Então, as formas comuns da violência se apresentar são a violência física, a violência psicológica, a negligência e a violência sexual, que se subdivide também em exploração e abuso sexual. O que seria a violência física? Provavelmente nós já sabemos, tivemos exemplos quando éramos crianças, é difícil quem não passou por nenhuma forma de violência física quando criança. Então, desde um tapa até um espancamento fatal, são violências. E eu gostaria de chamar a atenção para a questão do tapa, que muitas vezes as pessoas acham, ou dizem, ou usam como maneira educativa. Mas na prática, e mesmo na literatura, nos estudos, nas pesquisas, já se viu que o tapa, muitas vezes, ele vai progredindo. Dificilmente um pai, uma mãe com raiva, né, porque normalmente vai acumulando aquelas situações, e acaba descontando quando o filho faz alguma coisa errada. Então, dificilmente vai ser só um tapa, né? E essa progressão é que causa muita preocupação, porque a violência sendo progressiva, ela pode chegar a situações bem mais sérias, bem mais graves. E sem contar que as violências, elas não acontecem separadas. Dificilmente há uma violência única. Por exemplo, quando um pai, uma mãe, né, vai bater, o responsável pela criança vai bater nessa criança, nesse adolescente, já tem outras coisas juntos, tem outros sentimentos ali, mesmo que diga que é para a educação. Traz a violência psicológica, porque a criança acaba se sentindo, às vezes, como um objeto, né? A criança se sente inferiorizada, se sente não amada. Então, a violência física traz junto também outras consequências. Então, desde um tapa, puxão de orelha, beliscões, chegando a situações que nós já atendemos, de o corpo estar todo marcado por fivelas, por cintos, por varas. E é difícil atender uma criança assim. É difícil falar sobre isso, porque não é só a dor física. Como eu falei, existe também envolvida aí a dor psicológica, porque aquele pai, aquela mãe, né, que a criança ama, que são os seus protetores, seus defensores, seus guardiões, eles estão batendo. E durante os atendimentos a gente vê também que as crianças acham que merecem, que os pais bateram porque elas mereceram. Mas vamos pensar um pouquinho. Se hoje nós adultos estamos trabalhando e fizemos alguma coisa errada, o nosso patrão, nosso chefe, nosso coordenador, chega e nos dá um tapa. Será que é assim que a gente vai aprender a fazer aquilo certo? Ou como nós, adultos, reagiríamos diante de uma situação dessa? Então, se bater num adulto é violência,
e pode ser crime, né? Bater numa criança não seria? Mesmo com um tapa? Temos também a violência psicológica. A violência psicológica envolve, é como se fosse um tapa na alma da criança ou do adolescente. São maneiras de, quando os pais, ou os cuidadores, os responsáveis, rejeitam, aterrorizam, colocam no quarto escuro lá para ele aprender alguma coisa, como forma de castigo, humilham, exigem coisas que a criança não está preparada ainda para desenvolver ou para fazer. Exigências exageradas, comparações, situações que acabam fazendo com que a criança se sinta menosprezada, se sinta sem valor. E outras situações. E essa violência, a violência psicológica, não deixa marcas físicas. É muito difícil identificar uma criança que sofre violência física, a não ser pelos comportamentos, porque não existem marcas, não existe como a violência física deixa marcas, muitas vezes, aparentes ou escondidas atrás das roupas, a violência psicológica não deixa essas marcas, então é bem difícil a identificação delas. Mas o comportamento da criança mostra. E meus colegas acho que vão falar um pouquinho mais sobre isso. Aí temos a negligência, que as pessoas acham que negligência é uma violência menos ruim, mas a negligência é uma violência tão perigosa quanto as outras. A negligência é deixar essa criança por conta, não estar atento, não cuidar, deixar a criança a sua livre vontade internet, por exemplo, que oferece muitos riscos, sem assistência, deixar de levar ao médico, de comprar medicação, não acompanhar as vacinas, são formas de negligência. A questão escolar também, não acompanhar as atividades escolares, não matricular o filho, a filha, deixar de alimentar ou de prover as necessidades básicas de uma criança. E essas situações acabam expondo as crianças a outros perigos. Né? Se eu deixo o meu filho brincando para fora, sem saber onde ele está, com quem ele está, ou mesmo no computador, nós não sabemos quem está lá fora, nós nem sabemos quem pode estar conversando com ele na internet, por exemplo, no Facebook, em outras mídias. Então, isso pode levar a criança a estar envolvida em outras situações, como abuso de drogas, uso de álcool, mesmo a exploração e abuso sexual. E a violência sexual, que se subdivide em duas situações, né? O abuso e a exploração sexual. E qual a diferença entre os dois? A diferença é a questão do pagamento. Todas são violências, tanto o abuso quanto a exploração sexual. É usar o corpo dessa criança, desse adolescente, para se satisfazer sexualmente. É quando um adulto ou um adolescente mais velho usa o corpo dessa criança ou a imagem dessa criança para se satisfazer sexualmente. A diferença, então, entre abuso e exploração é que na exploração sexual, a criança ou recebe algum presente, ou a família, principalmente, recebe algum benefício com isso, para receber algum pagamento por isso. Então, em se tratando de crianças e adolescentes, não existe prostituição infantil, mas a exploração sexual infantil, infanto-juvenil. Como que os abusos acontecem? Como que a violência sexual acontece? Ela acontece de diversas formas, com contatos físicos e sem contatos físicos. Com o contato físico, né, passar a mão, acariciar as partes íntimas da criança, beijar, tocar, ter relação sexual com a criança, são abusos, é uma violência com o uso do contato físico.
Mas existem situações em que essa criança nem é tocada e nem por isso deixa de ser abuso. Quando um adulto, um adolescente mais velho, se expõe fisicamente com seus órgãos genitais, se insinuando para uma criança, o fato de estar se expondo, se insinuando para essa criança sem tocar nela, isso é abuso. Quando mostram para crianças vídeos pornográficos, quando se mostram revistas pornográficas, quando se fazem cantadas obscenas, quando se fazem comentários com palavras obscenas para as crianças, com cunho sexual, maliciosos, isso também é abuso sexual, sem o contato físico. E eu chamo a atenção para os pais, para os responsáveis, que quando o casal dorme com o filho no quarto, é importante eles estarem atentos, porque o casal, mantendo relação sexual, mesmo que eles não tenham a intenção, que achem que a criança está dormindo, se essa criança de alguma forma vê, ela pode ter traumas tão ruins quanto se ela estivesse sendo abusada, porque a criança não entende o que é uma relação sexual entre um homem e uma mulher, entre adultos, e isso pode causar sérias consequências para elas mais tarde. Isso a gente sabe porque não só pela literatura, mas por exemplos práticos que a gente conhece no dia a dia. Toda forma de violência, é importante nós lembrarmos que nos afasta daquelas pessoas que nós agredimos. Se alguém é agressivo comigo, eu vou me afastar emocionalmente dessa pessoa. Se eu não consigo me afastar fisicamente, emocionalmente eu vou me afastar. E se a gente fala em prevenção de abuso, a gente precisa lembrar que as violências físicas são um meio de facilitar com que essa criança não só seja abusada, mas que caso ela seja abusada, ela não tenha a coragem de contar para o seu pai, para sua mãe, para a pessoa que cuida dela, porque ela não sabe como esse pai, essa mãe, esse avô, enfim, essa pessoa responsável vai reagir. Por exemplo, se uma criança derruba alguma coisa, quebra, e a correção que os pais dão é bater, ou xingar, ou dizer que ela é desastrada. Vocês acham que uma criança que passou por um abuso, ou esteja passando por um abuso, ela vai ter coragem de contar para esse pai, para essa mãe? Normalmente ela vai ficar com muito medo. Dificilmente ela vai contar. E às vezes conta. Cláudia, pelas palavras. Eu acho que a proposta dessa live, então, o pessoal aí podem estar participando, né? Acredito que ela já trouxe aí várias questões, né, que vocês podem estar colaborando aí, participando nesse processo, perguntando, né, e tirando dúvidas, né? De trazer visibilidade aí, né, a esse tema aí que ainda nós vemos, né, o quanto ele é invisível, né, aí na própria sociedade, né, e o quanto é importante a gente conhecer mesmo, né, então o que são essas violências, né, que tipos de violência aí que tem, né. Então, pessoal, fiquem à vontade aí, tem várias pessoas que estão nos acompanhando aí, então a gente pede aí com o pessoal que caso tenha alguma dúvida, podem estar participando, que depois a gente vai ter um momento aí também, né, pro debate aí, para o pessoal estar tirando as dúvidas. Então, dando continuidade aí, então passamos para Tereza Cristina, que é psicóloga aí da Secretaria Municipal de Educação. Então, boa tarde para todos. Como o Denis já comentou, hoje é um dia em que a gente vem aqui para refletir sobre algumas questões que são do nosso dia a dia de trabalho, né? São comuns para nós. E nós gostaríamos, então, a partir desse momento, colocar
essas reflexões para toda a população, para que possamos pensar melhor e entender qual que é o nosso papel, né, enquanto adulto, enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto família, em relação a essas crianças e esses adolescentes, né? Então, eu vou começar trazendo, né, um artigo da Constituição Federal que fala sobre a educação é um direito de todos, um dever do Estado, da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e também para a qualificação do trabalho, né? Então, eu gostaria de começar pensando com vocês o que será que isso quer dizer, porque saber o que é direito, o que é dever, acho que todos vamos entendendo, né? Dever é o que nós devemos temos como obrigação proporcionar para as pessoas, cumprir, ir atrás para promover alguma coisa. Direito é aquilo que a gente tem como condição de receber, de proteção, de ter para nós usufruirmos, né? Mas eu queria pôr em xeque o que será que nós entendemos sobre educação. O que será que é educar? Então, por que eu estou fazendo essa provocação para a gente, né? Porque educar significa dar exemplos, mostrar caminhos, dar norte, ser modelo. E a pergunta que eu quero fazer é que tipo de educação cada um de nós que representa a família, Estado, a sociedade, o que é que nós estamos educando? Isso é uma coisa importante para a gente pensar, né? Porque tudo educa. Só que para qual caminho, para que lado, para que situações estamos organizando ou pensando essa educação dos filhos, né? E dos adolescentes. O que a gente percebe enquanto profissional, né, da Secretaria de Educação, a gente atua com as escolas e os CMEs, o ensino que pertence ao município, e muitas vezes notamos que as pessoas, os responsáveis, não param para pensar. Porque quando a gente fala assim, eu vou mandar para a escola para ser educado, vou mandar para não sei aonde para educar, para ser bem educado. O que é ser bem educado? É só não falar palavrão? É só não brigar? E como a Cláudia apresentou, são várias as situações que vão fugindo daquilo que seria bacana que cada um de nós tivéssemos no nosso desenvolvimento, né? E por isso a provocação, o que é que nós estamos promovendo? Que tipo de educação nós estamos promovendo? Então, quando hoje a gente vem a público para conversar, para refletir um pouquinho sobre isso, exatamente para isso. Nós, como sociedade, como família, como Estado, que nós aqui todos representamos o Estado, né? O que nós temos desenvolvido nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, né? Outra pergunta que eu gostaria que ficasse para a gente pensar, o que significa pleno desenvolvimento? Pleno desenvolvimento é desenvolvimento de todas as áreas, de todos os aspectos que envolvem a nossa vida. Isso significa do desenvolvimento motor, do desenvolvimento emocional, né? Da questão da cognição, que a escolaridade colabora um monte, né? Então, desenvolver de forma plena significa que todas as áreas da nossa vida precisam ser cuidadas. Que todas as áreas da nossa vida merecem que haja investimento daquelas pessoas ou por parte daquelas pessoas que têm o dever de nos promover, de ajudar a promover esse desenvolvimento. Olha só o tamanho da responsabilidade de cada um de nós, né? Então, quando a gente vem hoje para conversar sobre a questão da violência, né, dos direitos da criança, na lei está dizendo que todos nós, então, somos responsáveis por isso. Não é só uma ou duas pessoas, né? É a sociedade como um todo. No artigo 227 da Constituição ainda,
diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar para a criança e para o adolescente, e também para o jovem, com prioridade, o direito a quê? A saúde, a vida, em primeiro lugar, né? Um momento que nós estamos vivendo de pandemia, por exemplo, nós estamos primando pela vida, pela saúde, porque nesse momento as escolas, os CMEs, alguns lugares públicos não estão atendendo, não estão exercendo de uma forma mais efetiva ou presencial esse dever, né, de compor o desenvolvimento da criança. Sabemos que isso, mais para frente, né, vai impactar, vai ter prejuízos em relação à quantidade do desenvolvimento que gostaríamos de estar alcançando. Então, os níveis de desenvolvimento, para muitas crianças, para muitos jovens, vai estar defasado, vai estar num nível inferior ao que poderia, em função da gente estar primando, neste momento, pela vida, pela saúde, né? Mas também é direito, né, deles receberem alimentação, a educação, como a Cláudia falou. Por isso, a escola é obrigada, e daí, quem puder, né, eu posso citar mais tarde, alguns artigos do ECA também, vai garantindo e vai dizendo que as escolas, que as instituições que trabalham com adolescentes e com crianças têm obrigação de dizer, contar, né, alertar, em especial o Conselho Tutelar, quando não está tendo a matrícula, quando não está tendo a assiduidade nessa escola. Neste momento, não tem a ver com estar dentro da sala de aula, mas tem com ir buscar as atividades, tem com estar cumprindo algumas atividades, algumas tarefinhas que a escola propõe, que, volto a dizer, não são suficientes para garantir um desenvolvimento adequado. Porém, ao fazer dessa forma, estamos mantendo, estamos dando prioridade, dando aquilo que é de direito para a criança e adolescente, que é estar desenvolvendo, saindo de um nível de conhecimento, de informação, para um próximo nível. E isso é obrigação de todos nós. Então, para voltar, né, então a escola é obrigada a comunicar aos órgãos de defesa da criança e do adolescente, que, no caso aqui, o Conselho Tutelar, né, em primeira instância, quando o filho falta, quando a família não procura, quando ele está passando fome, quando ele não está tendo roupa, porque isso é um direito, como a gente está vendo aqui na lei, né? E também é de dever nosso, né, auxiliar com que essas crianças e adolescentes também se desenvolvam e também tenham acesso à cultura, à dignidade. E essa dignidade que nós estamos falando tem a ver com aquilo que a gente já falou, tanto a ter comida, casa, moradia, proteção, carinho, ser respeitado na questão das emoções, para não gerar sentimentos de inferioridade, de insegurança, de medos, né? E a violência tem tudo a ver com isso, porque isso é respeitar. Respeitar o desenvolvimento, respeitar a idade, respeitar as necessidades, né? E esperar, porque quando ele for adulto, ele vai poder exercer a sua sexualidade como qualquer um de nós já fez. Então, quando a gente lesa, quando a gente invade o território, quando a gente antecipa as fases de alguma dessas áreas, nós estamos violando, nós estamos violentando, nós estamos fazendo, explorando indevidamente, na época inadequada, os comportamentos e atitudes que essas crianças e jovens e adolescentes deveriam ter, né? Só para continuar, então, também eles têm direito à convivência familiar. E a pergunta é, que qualidade é essa convivência familiar? Né? Nós temos colegas que vão apresentar alguns índices e a gente sabe que muitas dessas violências, não importa da qual violência nós estejamos falando, né? Mas, em especial, a violência física, emocional,
né, sexual, elas ocorrem dentro da família, dentro da casa, com alguém muito próximo às suas relações. Então, volto a perguntar, qual é a qualidade dessa convivência familiar, né? E também nós temos obrigações de colocar a salvo, quer dizer, proteger essa criança, esse adolescente, do quê? De negligência, de exploração, de violência, de crueldade e de opressão. Então, quando algumas dessas coisas que nos cabe em relação a qualquer um desses direitos, não importa se é da educação ou de outra instância, nós estamos violando, né? Então, e nós também, enquanto sociedade, enquanto representantes do Estado, temos obrigação de repassar isso para os órgãos competentes para que possamos ir atrás e defender esta criança e esse adolescente, né? Porque do Estado é dever ofertar educação, ofertar lugar para lazer, ofertar creche, ter vagas para que essas pessoas possam ter lugar para ficar e receber esse auxílio no desenvolvimento. Porque o Estado, os diferentes equipamentos, né, a sociedade, são parceiros nessa promoção desse desenvolvimento, né? Então, para voltar à pergunta que eu fiz, como será que a gente promove pleno desenvolvimento? Primeiro, colocando e permitindo que as crianças tenham acesso a todos esses direitos, né? Indo atrás de auxílio, porque realmente não tem sido muito fácil educar filhos, não tem sido muito fácil lidar com tantas coisas, tantas demandas que têm aparecido. Na pandemia, essa situação piorou, porque agora nem podemos contar tanto assim quanto com a escola, com os CMEs, né? Então, eles estão ficando em casa, eu estou tendo que dar um jeito na minha vida, que ficou meio tumultuada entre o serviço da casa, o serviço da onde que eu recebo financeiramente, né? E ainda o cuidado dos filhos, que antes era repartido, ele ia para um outro local, recebíamos um auxílio, uma colaboração, inclusive naquilo que a gente diz que ele precisa aprender no decorrer da vidinha dele. E o que tem a ver? O ato de alimentar-se de forma independente, né? O treino ao toalete ou desfraude, aprender, né? Desenvolver-se na questão da linguagem. Então, quando um pai, quando um familiar, quando alguém, por exemplo, faz tudo no lugar da criança, ele está impedindo que esse pleno desenvolvimento aconteça ou aconteça no momento adequado. Então, essas são coisas pequenas, né, que não impactam, parece que não impactam em relação a marcas, como a Cláudia comentou, marcas físicas, mas também promove um atraso no desenvolvimento emocional. E isso também é direito dele ter um bom desenvolvimento emocional. Então, precisamos deixar o nosso filho aprender, precisamos auxiliar ele na caminhada, precisamos estar com ele, para ele descobrir essas novas formas de lidar com o quê? E enfrentar situações difíceis, como perdas, como dificuldades, como frustrações, como coisas aquilo que a gente não gosta mesmo de ter, né? Dividir, viver em comunidade, né? Respeitar o próximo, porque isto se chama educar. Não é esperar que ele tenha, né? Porque tinha um dizer antigo, deixa ele fazer o que ele bem entende, porque lá com 10, 11 anos ele vai criar juízo. Juízo não cai de paraquedas, não chega num determinado momento, ele é desenvolvido. E como eu li para vocês, né, no artigo 205 e 227, é nosso dever contribuir, promover, caminhar junto, né, com essa criança, esse adolescente, para que ele possa aprender a como se virar, como se defender, como ser independente, como ter iniciativa, como ser mais forte para lidar com situações de bullying, para que ele se sinta mais seguro. E ele precisa contar com quem?
de preferência com os seus familiares. Então, se a gente estiver passando por alguns momentos, se a nossa família tiver alguma dificuldade em alguns campos desses, estiver encontrando dificuldades de lidar com o comportamento das crianças, com as atitudes, não sabe o que fazer quando a criança faz birra, quando ele insiste, quando ele teima, né? Nós queremos dizer que existem vários equipamentos em Irati que podem colaborar, que podem sentar com você, parar para pensar o que eu faço nessa situação. Fácil? De jeito nenhum. Para nenhum de nós que somos pais, que somos adultos, é fácil. E nem quem é educador, nem quem é professor nas escolas. Porém, existem sim formas de fazer de uma forma mais adequada. E a gente quer se oferecer, né, para contribuir com essa discussão. Você pode nos procurar. Em momentos de pandemia tem que agendar horários realmente, né? Mas nós somos profissionais dessas diversas áreas que o Denis apresentou, que podemos compor com você, parar para pensar que coisas e de que forma nós podemos orientar esse desenvolvimento do nosso filho, não importa se é criança ou adolescente. Eu acho que, por enquanto, ficamos por aqui, né? Se tiver alguma questão que a gente possa responder ou colaborar, na hora do debate a gente pode fazer. Muito obrigada. Obrigado, então, Tereza Cristina, aí também pelas reflexões, né? O pessoal, então, caso tenham dúvidas, né? Ou tem alguma questão aí, vocês podem estar direcionando também, né? Tá perguntando aí para os profissionais, né? A proposta é para a gente... A ideia é a gente poder conversar com esses profissionais que fazem o atendimento direto, né? Abrindo o debate aí para vocês, né? A partir aí do Facebook, né? Para que vocês possam também tirar suas dúvidas, né? Em relação a essa temática, né? Então, passamos agora a palavra aí para Ana Luísa, então, que é assistente social aí da Secretaria Municipal de Saúde. Boa tarde a todos, né? Como o Denis me apresentou, eu me chamo Ana Luísa. Eu estou atuando no ambulatório de saúde mental e estou aqui como representante da saúde, né? Como a minha colega, a Tereza Cristina, apresentou, a própria Constituição Federal ela coloca que a proteção, né, de criança e adolescente ela é um dever de todos, né, todos enquanto cidadãos, enquanto profissionais atuantes na área, e a política de saúde entra nesse viés também. A saúde pública, né, ela trabalha bastante nessa questão da prevenção também a violências, né, todos os tipos de violências que a Cláudia apresentou. Esse trabalho ele inicia já antes mesmo do nascimento, né, desta criança. Então, com o trabalho com a mulher gestante. O trabalho de orientação, o trabalho de aceitação, né, trabalhar com essa mãe, o desenvolvimento da criança que vai necessitar. Toda essa orientação ele é feito por um profissional da saúde, né, e pode evitar possíveis violências futuras. Então, muitas vezes, uma gravidez, né, não planejada, ela gera um transtorno na família, na vida desta mulher, e esta é uma problemática que deve ser trabalhada, né, até para ela se preparar, a família estar preparada com a chegada desta criança. O trabalho também ele é muito feito, muito voltado também na questão do pré-natal, né, com essa mãe. Então, todas as orientações de saúde são voltadas para ela neste momento. E a questão do trabalho pediátrico também, que é com a criança, consultas médicas, vacinação. Então, aqui chama atenção, né, para essa questão das vacinas. Então, a Constituição coloca também o direito à saúde dessa criança e desse adolescente. Então, é um direito, né, uma criança e adolescente são cidadãos de direito, e eles têm direito à vacinação. Então, sinaliza aí, né, a saúde, caso essa mãe não esteja indo fazer a vacinação, não esteja dando o tratamento, né, de saúde do seu filho, ela está negligenciando. Então, é um sinal de alerta também
e que deve ser, né, prestada atenção nessa questão. A prevenção, a gente sabe que é o melhor, né, do caminho, é a prevenção da violência. Infelizmente, muitas vezes, né, acaba que essa violência ocorre e a saúde ela tem esse papel também de acolhimento dessa família, o papel de atendimento, né, desta criança, deste adolescente, fornecer a ela toda a medicação, toda a orientação, toda questão de exames que sejam necessários, né, na identificação dessa possível violência e também no acompanhamento desta criança e deste adolescente. Pensando que, após, né, tenham sido tomadas todas as providências, orientações familiares, essa criança que foi vítima de uma violência, ela continuará necessitando, né, do acompanhamento de um profissional especializado. Então, visando assim o seu desenvolvimento mesmo e a superação dessa situação de violência. Acho que eu estava com problema no microfone. Então, assim, pensando mesmo nesse trabalho com a criança e o adolescente pós ter sido vítima de violência. Muitas vezes, a gente tem estudos que comprovam que, né, a criança que sofreu violência e que não teve isso trabalhado, não passou por um atendimento completo como deveria ter sido, ela muitas vezes reproduz, né, irá no seu futuro reproduzir a violência sofrida. Então, infelizmente, é o que acaba, né, que se naturalizou a violência no nosso país, né? E eu sofri no passado, eu apanhei, né? São frases costumeiras. Eu apanhei e estou bem agora, então eu reproduzo isso. Mas a gente sabe que não é o correto. O correto era que você tenha sido trabalhado isso com você, que você tenha superado a sua situação de violência para que ela não seja reproduzida futuramente. Então, o potencial, né, de agressores, a gente sabe que são pessoas que já conviveram, já sofreram com grande parte, né, com algum tipo de violência. Então, para romper esse ciclo, né, a gente disponibiliza atendimento psicológico, né, atendimento com outros profissionais da saúde, que visa fortalecer e superar essa situação de violência. Então, a saúde ela trabalha em parceria, né, com as outras redes de atendimento e também, como já foi mencionado, todo profissional que recebe alguma denúncia, tem suspeita, ele tem obrigação, ele tem o dever de estar notificando as autoridades competentes, né, e para estar sinalizando. Muitas vezes, essas situações de violência elas chegam nas UBSs, através de agentes comunitários, né, que são espaços assim que são profissionais que têm vínculo, que têm contato, então acabam sabendo de denúncias e eles têm a obrigação de estar notificando, né, para essa rede estar protegendo essa criança, para que essa situação de violência ela não continue e para que essa criança seja de fato protegida. Obrigado, Ana Luísa, por então, né, por ter feito também o diálogo aqui. Eu acho que, né, o pessoal aí que está nos assistindo, né, acho que a mensagem também que a gente quer passar, né, que todas essas secretarias, né, todos os espaços hoje, os equipamentos, CRAS, as unidades de saúde, as escolas municipais, né, então elas vêm conversando, elas vêm dialogando, né? Então, e elas vêm junto pensando aí em ações, né, a estar desenvolvendo aí, né, para as crianças e adolescentes aí no nosso município, né? Então, a proposta é a gente abrir, então, essa possibilidade aí, né, para que vocês também possam sugerir, né, questões, né, e possam estar participando aí também desse processo, né, e tirarem suas dúvidas. Então, passamos aí agora para o Conselho Tutelar, então, o conselheiro tutelar Tiago, né, que vai fazer aí o uso da palavra aí, falando um pouquinho também. Boa tarde. Boa tarde. A gente
para o Conselho Tutelar, esse assunto é um assunto muito caro, que custa muito, porque a gente lida todos os dias com violações de direitos, todos os dias nosso trabalho é esse, né? O Conselho Tutelar ele só age quando há já um direito violado, e quando se trata de violência, a gente se depara com muitas situações no dia a dia, e que a gente não imaginava que iria encontrar, que a gente muitas vezes não esperava que aquela pessoa violasse o direito da criança, porque, na grande maioria dos casos, quem viola o direito da criança é aquela que deveria estar protegendo aquela criança e aquele adolescente. Eu trouxe alguns dados aqui para apresentar para vocês, e no dia a dia a gente vai trabalhando e a gente às vezes não se dá conta de como está crescendo os casos de violência, principalmente depois da pandemia, de como cresceu os casos. Então, no ano passado, nós atendemos, no ano inteiro de 2020, 20 casos de violência física, de agressão física contra a criança. Em 2021, em apenas 5 meses, né, nós estamos no mês de maio, ainda nem terminamos o mês de maio, já registramos 16. Então, falta muito pouco para a gente chegar no índice do ano passado inteiro. Violência psicológica, no ano passado inteiro, a gente atendeu 19 casos. E em 2021, nós já registramos 15 casos. Também já falta muito pouco para a gente chegar no número do ano passado inteiro. E violência sexual, no ano passado, em 2020, a gente atendeu 29 casos durante o ano de 2020. E em 2021, em apenas 5 meses, a gente já atendeu 22 casos. Então, esses números, eu sabia que tinham aumentado, porque a demanda nossa cresceu muito esse ano, mas ontem, quando eu sentei para fechar esses números e para trazer esses números, eu me assustei o quanto que está crescendo a violência e o quanto que a gente precisa estar em alerta. E a pandemia, ela trouxe milhares de mortes, ela trouxe muitas consequências, e ela trouxe uma consequência muito grave, porque ela fechou crianças em casa, muitas vezes com a pessoa que abusa dela. E essa criança, quando tinha as aulas presenciais, ela estava ainda todos os dias indo para um outro espaço, que nesse outro espaço percebia-se mudança de comportamento, que nesse outro espaço muitas vezes a criança chegava com sinais e a gente percebia, e isso era denunciado, ou até mesmo a criança relatava alguma situação nesse outro espaço, e a pandemia nos tirou isso. Então, já faz aí um ano e pouco, que essas crianças estão fechadas dentro de casa, muitas vezes com seus abusadores. E isso, os números mostram que, desses 29 casos que nós atendemos no ano passado, isso de abuso sexual, 80% foi cometido por algum familiar. 5 casos foram, somando os casos do ano passado e desse ano, dá 51 casos. Desses 51 casos, 5 foram cometidos por avô ou avó. 16 foi cometido por pai ou mãe. 13 por padrasto ou madrasta. 2 por irmãos e 5 por tio ou tia. Ou seja, 80% dos casos, 41 casos, somando do ano passado para esse, crianças iratienses, crianças e adolescentes iratienses sofreram algum tipo de abuso sexual praticado por um familiar. E apenas 10 desses 51 casos foi por pessoas que não são familiares. Mas esses 10 são pessoas de algum tipo que possuem vínculo com a criança. Ou são amigo da família, ou é um vizinho que de alguma forma possui algum vínculo com aquela criança. 60% desses casos foi praticado contra crianças menores de 12 anos. Então, ainda, os índices mostram que as crianças menores são as que mais sofrem esse tipo de violência. Talvez por serem, às vezes, ser mais difícil a denúncia, por essas crianças serem menores, mas os índices mostram que são crianças com menos de 12 anos ainda que mais sofrem essas violências. E 80% são meninas, que também foi um dado que me chamou muito a atenção de todos esses casos registrados. Então, isso nos preocupa muito, de que a gente perdeu o nosso principal aliado em denúncias, que era a escola presencial. E como a Tereza colocou, o artigo 227 da Constituição, ele coloca como obrigação de todos, da família, da sociedade, dos órgãos públicos.
E como a pandemia tem, de certa forma, dificultado o acesso dos órgãos públicos às crianças, nos resta muito a sociedade. E a gente conta muito com a sociedade. Dessas denúncias que chegaram até o Conselho Tutelar, eu só quero fazer uma observação, não significa que Irati só tenha esses casos, porque as estatísticas mostram que é muito maior o número de casos do que chega até nós. O que chega para nós é um mínimo de casos, porque ainda é muito difícil a denúncia, ainda as pessoas acham que não devem se meter, que não devem denunciar, ou ainda acham normal, né? Ainda a gente se depara com muitas situações que as pessoas acham que é normal, a criança de 10, 11 anos está namorando lá e tendo relações sexuais, ainda acham que isso não é uma violência. Então, isso dificulta muito a denúncia. Então, com certeza, esse número é muito maior. Mas já é um número alarmante, né, esse número que chega até a gente. E a maioria dessas denúncias que chegaram até nós foram através da sociedade, no ano passado e nesse ano, né, por conta da pandemia. Então, a mensagem enquanto Conselho Tutelar que a gente quer deixar aqui é: denunciem. Se vocês souberem, se vocês desconfiarem, a lei é muito clara que deve ser comunicado ao Conselho Tutelar a mera suspeita. Então, para fazer a denúncia, você não precisa trazer provas, você não precisa tirar foto, você não... Se você tem a suspeita, traga essa denúncia para o Conselho Tutelar. Nós temos uma equipe preparada, tanto no Conselho, quanto nas secretarias que aqui estão representadas, que é essa rede integrada, para averiguar da forma correta, para acompanhar da forma correta essa denúncia. Mas não deixe de trazer essa denúncia para o Conselho Tutelar, porque é muito importante e hoje é uma das únicas formas de proteção que temos, é a sociedade se envolver nisso, é a sociedade não se calar diante disso. Se por algum motivo você não quiser procurar o Conselho Tutelar ou não quiser procurar um órgão público para denúncia, nós também temos o Disque 100, que é a central de atendimento lá de Brasília, a denúncia é anônima, você vai fazer por telefone, a ligação é gratuita, essa denúncia vai lá para essa central e depois vai ser encaminhada aqui para os órgãos para a devida averiguação e o devido atendimento. Mas não deixem de fazer essa denúncia, seja pelo Disque 100, seja na unidade de saúde do teu bairro, seja na escola, no contato que você tiver com a escola, nos CRAS, no CREAS ou no Conselho Tutelar. Também chamamos a atenção para que não se ignore as falas das crianças, porque muitos dos casos que a gente vai atender, acaba acontecendo a pergunta para a criança se ela já tinha contado para alguém, e ela relata que já tinha contado para algum familiar, e esse familiar não fez a denúncia. Esse familiar, muitas vezes, até calou a criança. Disse para ela não falar mais sobre isso, para ela não comentar isso com ninguém. E aí a gente está cometendo mais uma violência com essa criança. Porque pode ser que essa criança, depois que contou para esse familiar, nunca mais queira contar para ninguém sobre aquilo. Porque ela confiou que aquela pessoa iria defender ela, que aquela pessoa iria proteger ela e não protegeu. Então, não ignorem as falas das crianças, não coloquem em dúvida, não culpabilizem, não peçam para ela deixar de falar sobre aquilo. Na verdade, quando ela fala sobre isso, é muito importante, porque ela está colocando para fora algo que pode estar acontecendo há muito tempo com ela. Então, esse é um alerta que a gente traz, porque muitos dos casos que a gente vai atender, a criança já tinha relatado para alguém, já tinha pedido ajuda para alguém da família. Acreditar na criança é fundamental que você acredite no que ela está falando, que você dê importância para o que ela está falando, ouça o que ela está falando, porque isso é muito importante para que a gente consiga proteger essa criança, para que essa criança não se cale e depois não queira mais falar sobre isso. E outro ponto que eu quero colocar aqui é que essa rede aqui, nós aqui estamos representando uma grande rede, né? Eu represento os 5 conselheiros tutelares, a Ana Luísa representa toda uma equipe de saúde que está aí em todas as unidades de saúde,
a Tereza representa todas as escolas, todos os professores, todos os pedagogos, diretores que trabalham nas escolas. A Cláudia e o Denis aqui representam toda uma equipe de assistência social que estão aí nos CRAS, nos CREs. Então, é uma rede muito grande de proteção. E essa rede, às vezes a gente comete falhas, porque somos humanos, mas essa rede sempre está conversando, essa rede sempre está procurando se aprimorar, sempre procurando fazer o melhor, atender da melhor forma. Então, se você passou por isso, sabe de alguém que está passando, de alguma criança ou adolescente, eu posso garantir, enquanto conselheiro tutelar aqui de Irati, que você vai encontrar uma rede estruturada, uma rede que tem conversado, uma rede que tem procurado melhorar em muitos aspectos e que vai ter o apoio. Você não vai estar sozinho nessa. Então, vai ter um apoio à família que está passando por isso, porque também a gente se depara com as famílias que têm medo, têm vergonha de denunciar e não sabem como agir. Então, procure essa ajuda, que você vai ter essa ajuda. A nossa rede, ela é estruturada e é uma rede que se dedica, que tem profissionais muito dedicados para trabalhar por essas crianças. E não se cale, porque a responsabilidade é de todos, e todos nós podemos estar salvando uma vida ali fazendo essa denúncia, né? E a gente teve exemplos práticos esse ano aí, né, de crianças que acabaram falecendo por agressões, né, lá em São Paulo, né, casos que ganharam a mídia, e que se tivesse acontecido uma denúncia, que se essa criança tivesse entrado para atendimento aí na rede, quem sabe essa criança estaria aqui ainda, né? Então a gente pode sim estar salvando uma vida fazendo essas denúncias. Obrigado aí, então, ao Conselho Tutelar, né? Acho que pelas palavras também, acho que deixou o recado aí, né, para a comunidade, né, o pessoal que está nos acompanhando, né? Trouxe as formas, então, os meios que vocês podem buscar também, né, que eu acho que o quanto é importante, né, a gente saber, então, o que é violência. Minimamente, se tiver uma suspeita, né, você pode procurar, né, o espaço aí mais próximo da tua casa, né, ou o próprio Conselho Tutelar, ou ligar aí nesses canais também, né, que você vai ser atendido aí. E também vai ser mantido todo o sigilo, né, de quem levou, né, esse processo, né. Eu acho que a proposta de todos aqui, né, é de tentar garantir, né, proteção, né, para essas crianças, né. Uma questão que eu queria colocar para a Cláudia, se ela quiser comentar, que recentemente foi construído um material, né, que a própria população, né, vocês podem estar acessando aí, que é um guia de orientações aí, né, para os pais, né, e também para os profissionais, né, o quanto é importante, né. Então, se a Cláudia aí puder falar um pouquinho, né, de como vocês podem acessar ele, né, então, e falar um pouco também do que tem nesse material, né, e para a população aí. Então, antes até de falar um pouquinho sobre esse material, eu acabei esquecendo de chamar a atenção para uma outra situação, que é a questão da lei do estupro de vulnerável, que foi em 2009, que teve uma alteração no Código Penal, e diz assim que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, a pena é a reclusão de 8 a 15 anos, por ser estupro de vulnerável. Então, é muito comum as pessoas, as adolescentes e os pais acharem que é normal, como já foi falado aqui, a criança se relacionar sexualmente com pessoas adultas ou mais velhas, tendo menos de 14 anos, mas isso é crime. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal, no caso a relação sexual, ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer, né, o prazer próprio ou de outra pessoa, também é crime. E a pena é a reclusão de 2 a 4 anos. Em relação à cartilha, nós nos organizamos na Secretaria de Assistência Social, com os profissionais dos CRAS e do CREAS, e elaboramos uma cartilha de orientação
aos pais e profissionais. Essa cartilha tem algumas dicas, é bem difícil nós colocarmos tudo, né, todas as orientações numa cartilha, porque quisemos fazer um material muito prático, mas tem várias dicas de orientação, de sinais que a criança mostra quando está sendo abusada, ou quando está sofrendo alguma outra forma de violência, mas principalmente em relação ao abuso sexual. O que fazer, como conversar com essa criança. E também tem algumas orientações para os profissionais da odontologia, que às vezes acabam recebendo essas crianças, esses adolescentes, e dependendo, né, da violência sexual que essa criança e adolescente foi exposta, né, sofreu, ela vai trazer marcas e o dentista pode identificar algumas doenças sexualmente transmissíveis e que esses profissionais podem encaminhar para o conselho tutelar. A cartilha traz algumas sugestões também de canais para os pais assistirem com os filhos, materiais, indicações de vídeos para as crianças, de livros, tem muito material, basta a gente procurar. Né? Como a Tereza Cristina falou, a educação é algo muito sério. Nós temos uma responsabilidade muito grande de educar os filhos. E é bem importante diferenciarmos educação de violência. Nossos pais, talvez, nossos avós, não tiveram acesso a essas informações que nós hoje temos. E muitos, como já foi falado aqui, muitos adultos dizem, né, que apanharam e estão bem. Apanharam e por isso são educados. Mas a gente vê que não foi a violência em si ou a agressão que eles sofreram que levou esse adulto a ser um adulto responsável, a ser um adulto equilibrado até às vezes, mas o que ajudou foram os exemplos, né, dos pais, foi o carinho, de alguma forma, dos pais ou de alguma outra pessoa. Isso, sim, ajudou essa pessoa a crescer de uma forma mais responsável, sendo educado, como as pessoas dizem. Então, educar é diferente de bater. E, como eu ouço muitas vezes, os pais perguntam, mas se agora não dá para bater, eu vou fazer o quê para educar? Então, tem muitas formas. E nessa cartilha nós deixamos vários exemplos. A cartilha está disponível no site da Prefeitura, da Assistência Social, no YouTube, no canal da Assistência Social também. E, se alguém tiver interesse, deixa ali os comentários, o pedido, nós enviamos também. Então, eu acho que era isso que faltava. Nós só lembramos assim, a nossa preocupação em relação à violência é que quem trabalha no dia a dia atendendo casos de violência vê que é uma coisa muito séria. Talvez na sua casa, no dia a dia, você não perceba isso, mas quem trabalha diariamente com isso vê que é necessário fazer alguma coisa e cada um de nós pode fazer. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e complementar também algumas coisas. Comentei agora há pouco, na minha fala, que não é fácil educar ninguém. Não é fácil por vários motivos. Tanto a sociedade como a mídia, né, a vida que a gente está levando, vai propondo situações e caminhos diversos, né? E nem sempre aquela família gosta daquele caminho, não acredita naquilo, né? Então, a cultura que a família vive, as crenças dessa família, muitas vezes, elas contrapõem com o que a sociedade tem. A sociedade de consumo tem ensinado para os nossos filhos que é importante só ser feliz, importa só ele, meio que exalta um pouquinho o papel do narcísico, do egoísta, né?
E isso nem sempre é muito fácil lidar. O outro motivo que é difícil, né, eu só queria dizer que a concorrência da sociedade, da mídia, né, de uma forma geral, é bastante grande, porque quem produz, né, quem fabrica algum produto, ele quer vender. E as necessidades que são criadas pelos fabricantes, pelas indústrias, são muitas, porque nós vivemos numa sociedade em que todo mundo quer lucro. Então, se tem um produto que vira lucro, eu acabo propondo para os outros. E isso tem a ver tanto com produtos veiculados, né, pela internet, por qualquer tipo de mídia, quanto formas de condutas, né, como os TikTok, YouTubers, essas coisas assim, né? Então, as famílias, elas precisam, isso também é parte do papel da família, precisam gerenciar o que cada um dos seus filhos está entrando em contato, porque as pessoas podem estar violentando os nossos filhos sem que saibamos, fora todos desses exemplos que nós já demos, né? Então, essa é um outro cuidado. Então, há uma diversidade de ofertas que encantam, que chamam a atenção das nossas crianças e também dos adolescentes. Mas nem tudo é lícito, nem tudo convém, nem tudo é bacana, né? Então, fora essa diversidade, existe mais uma coisa que dificulta a educação que a gente proporciona para os filhos, de uma forma geral, para essa geração mais nova, né? Que tem a ver com as nossas próprias dificuldades. Tem a ver com as nossas demandas, com as dificuldades de enfrentamento que nós temos, com dificuldades emocionais que nós também vivenciamos. Muitas vezes, nós mesmos somos inseguros. Muitas vezes, passamos, quando mais novos, por dificuldades ou financeiras, ou emocional, ou uma própria violência, como a Ana comentou. E quando eu me deparo com meu filho, com meu adolescente, parece que eu sou obrigada a deixar ele fazer tudo o que ele deseja, ou ofertar tudo para ele, para compensar, ou para ele não sofrer o que eu sofri. E isso não se mostra uma boa estratégia de educação. Tudo que precisa ser feito na vida precisa de diálogo, precisa de conversa, precisa de situações onde que a gente sente com essas crianças, com esses adolescentes, e entre em um consenso, que a gente debata com eles, né, que a gente discuta, mostre os perigos, os riscos, porque nós precisamos ensinar o nosso filho a se defender das dificuldades. Precisamos ensinar, como eu defendi, ele enfrentar a cada idade que ele avança, enfrentar com novas coisas. Então, quando eu nasço, eu não sei andar, não sei engatinhar, não sei sentar, não sei nada. Mas para que ele aprenda a andar e ele tenha segurança nesse andar, eu preciso proporcionar para ele momentos e condições, auxílios, suportes, para que ele venha andar e aos poucos sinta segurança em fazer a troca de passos a ponto de um dia ele andar sozinho sem minha ajuda. Então, ele precisa de quê? De oportunidade, precisa de demonstrações, ele precisa sentar, mas ele precisa de apoio também. E esse apoio pode vir através de palavras, de sentar, de discutir, aprontou, fez birra, quebrou, desobedeceu. Vamos rever isso. Dá trabalho? Dá trabalho. Gasta saliva? Com certeza. Põe em xeque o nosso comportamento, as nossas dificuldades? Também é verdade. Mas daí eu quero trazer para o termo que eu coloquei, né? O que é educar? Como a Cláudia trouxe de volta, né? Que educação é essa que estamos passando para os filhos? Estamos tornando eles frágeis e seguros, ou estamos colaborando com ele para que ele possa ter uma caminhada diferente da minha? Para que ele possa ter coragem, ter iniciativa, ir em busca, sim, do que é sonho, do que deseja, do que quer, mas sem pisar no outro, sem desrespeitar o outro. Por quê? O que é o bullying? O que é a gente
às vezes, ficar chateada ou frustrada com a fala ou incomodado com a fala de outra pessoa, né? Temos que pensar até que ponto isso não vai demonstrando o quanto nós somos intransigentes, o quanto nós somos preconceituosos, o quanto eu acho que só o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser, o meu jeito de agir e de falar é o melhor. E isso também significa desrespeito. Então, volto a dizer o que eu já comentei antes, né? Tem realmente dificuldades em fazer esse processo de educação, de propor esse desenvolvimento pleno. Bem difícil, né? Mas é possível. E esses profissionais, que nem nós já falamos, o Denis, acho que todo mundo comentou, cada equipamento, ele tem profissionais que são responsáveis para atender você, pai, você, mãe, você, vó, você, criança, você, adolescente. E a gente pode pensar junto de que forma que nós podemos compor a nossa própria vida de uma forma a ser mais bacana e que as marcas sejam menores na vida de cada um de nós, né? Então, nós queremos, de novo, né, reforçando, nos colocamos à disposição para que vocês nos procurem, para que a gente possa, juntos, pensar numa forma de reverter esse meu jeito nervoso, esse meu jeito agressivo, esse meu jeito com dificuldades de lidar com outro pensar diferente, né? Por quê? Porque é possível, sim. Né? Nada, a gente não nasceu de um jeito e não morre do mesmo jeito. A gente vive numa sociedade, a cultura, o jeito de fazer, tudo se constitui, se transforma, pode mudar, é dialético, muda o tempo todo. E nós somos participantes dessa sociedade, nós compomos essa sociedade. Né? Então, nós precisamos querer que essa sociedade também seja um pouco diferente, e pode começar isso por mim, pela minha família, pelos meus, né? O Tiago, acho que comentou, às vezes, da vergonha de dizer que a nossa família está com um problema, da vergonha, ou é complicado a gente se dar conta que dentro da nossa própria família tem dificuldades, mas, assim, não existe família que não tem dificuldade. Não existem pessoas que não têm dificuldades emocionais. Todos nós precisamos de ajustar comportamentos, de rever as nossas ações e atitudes. E não é um dia só, são várias vezes. A cada coisa que acontece, a cada evento diferente que acontece na nossa vida, nós temos que rever nossas posições. E isso é crescer, isso é desenvolver. Tanto eu tenho que proporcionar isso para o meu filho, não importa a idade dele, quanto eu tenho que proporcionar para mim mesmo, porque é possível. Acho que é isso. Então, só gostaria, né, de dar destaque e complementar um pouquinho a fala da Tereza Cristina, no sentido mesmo que ela comentou desse autocuidado, né? Então, assim, muitas vezes, essa questão, ela peca, né? Então, pais, mães, talvez estejam depositando sobre a criança e adolescente frustrações do dia a dia. Então, essa falta de olhar para si, de rever algumas questões, né, ela acaba por violar o direito da criança e do adolescente. Então, assim, sempre pensando que todos, né, devemos olhar para si e procurar, né? Às vezes a gente não dá conta de fazer esse trabalho sozinho. Então, no sentido de perceber a questão de um profissional mesmo, procurar um profissional da psicologia, né, do serviço social, da pedagogia, para estar pedindo auxílio no sentido de novas formas de estar prevendo essa educação para o seu filho. Então, questões de manutenção de comportamento, então são várias as ferramentas, né, várias as ferramentas da pedagogia, da psicologia que auxiliam o pai, a mãe, o tio, a avó, o responsável por essa criança em estar moldando esses comportamentos sem o uso da violência física, da violência psicológica, que a gente sabe que faz tanto mal, né, para nossas crianças e nossos adolescentes. Então, destacar, né, essa questão. A saúde pública, né, ela tem profissionais que podem estar atendendo esse pai, essa mãe, que esteja em sofrimento, para que ele também cuide de si e possa, então, cuidar, né, da sua filha, do seu filho. Outra questão que eu queria, né, dar destaque, comentar, é sobre esses sinais, né,
Então, sinais de uma criança que sofre violência. Então, muitas vezes a criança ela não vai chegar a verbalizar a violência sofrida. Então, ela pode passar a vida inteira dela sofrendo algum tipo de violência e jamais chegar para um adulto e falar sobre isso. Então, assim, é papel da sociedade, é papel dos profissionais estarem sempre atentos aos sinais de uma criança, né? Então, se você observa que o teu sobrinho, o coleguinha do seu filho, criança do vizinho, ele não tem um comportamento, né, esperado para alguma criança da faixa etária, né? Pode ser um sinal de que ele está sofrendo violência, né? Alguns sinais também que são expressados físicos, né? Sinais na pele, algumas questões assim, elas podem sinalizar. Então, assim, é bem dentro do que o Thiago falou. É melhor você ter uma desconfiança, né, ter uma suspeita e denunciar. E as equipes técnicas, elas fazem essa averiguação e protegem essa criança, caso seja identificado alguma questão, do que você, né, às vezes por insegurança, por não achar que não tem prova, por achar que não, eu posso estar equivocado, não faz essa denúncia, né, e você pode estar sendo negligente com relação à segurança dessa criança, né? Então, caso identifique qualquer sinal, né, qualquer sinal que você acha que não é normal, que não é esperado, né, dessa criança, desse adolescente, às vezes você observa, né, que essa criança ela fica o dia todo em casa sozinho, né, é uma negligência, né? Infelizmente a gente sabe que a criança não pode ficar sozinho em casa. Então, assim, é passível de denúncia. É passível de denúncia. O conselho ele vai estar fazendo esse papel, né, assim como os outros equipamentos técnicos, né, de orientar os pais, dar sugestões. Então, assim, pensando que você não vai estar sozinho nessa proteção da criança e do adolescente. Tem toda uma rede, tem todo um suporte para que essa criança seja, de fato, protegida, né, na sua integralidade. Então, todos os setores que são essenciais para a sua vida, né, saúde, educação, para que a gente possa estar contribuindo mesmo, enquanto sociedade, para a proteção das nossas crianças. Eu só quero fazer uma complementação ali do que a Cláudia falou, que eu acho que é bem importante, dessa questão do estupro de vulnerável, porque é muito comum a gente se deparar, né, com meninas e meninos de 12, 13 anos que namoram lá alguém de 20 e poucos anos, ou alguém muito mais velho. E a família acha que não tem problema, que ele quis, ele foi lá pedir namoros, né, já chegou relatos para a gente. Mas, assim, a lei é muito clara nisso, que até 14 anos não existe consentimento. Então, por mais que, mas foi o adolescente que quis, o adolescente... Não, para a lei não tem, até isso já foi bastante discutido lá no STF, né? E já foi pacificado isso, que não tem consentimento com menos de 14 anos. Então, de qualquer forma, vai sim configurar estupro de vulnerável. E também já ouvimos, mas eles não têm relações, eles só namoram. O simples beijo ali já vai configurar um estupro de vulnerável. Então, fazer esse alerta para a população, porque é muito cultural aqui da nossa cidade, né? A gente ainda achar que é normal, né? O adolescente lá, a menina de 12 anos está namorando o rapaz lá de 30, por exemplo. Então, esse alerta é bem importante, né? Para que as famílias saibam disso, que isso é estupro, sim, de vulnerável. E só também colocar que o Conselho Tutelar ele funciona 24 horas por dia. Então, sempre tem um conselheiro de plantão, a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Se souberem de alguma situação, tem o nosso telefone do plantão, né, que acho que está sendo divulgado aí. Vocês podem entrar a qualquer momento em contato para pedir orientações, para fazer uma denúncia mesmo. E que durante a pandemia a gente está atendendo normalmente, né? Somos serviços essencial, então a gente está com as portas abertas lá no Conselho Tutelar, estamos atendendo normalmente, e que nos procure, não deixe de nos procurar e tirem também esse mito que Conselho Tutelar é para ir lá tirar a criança da casa, tirar a criança da família. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que essa criança tenha um desenvolvimento saudável nessa família, né, e que essa família receba o apoio dessa rede aqui, representada aqui nessa live. Então, o pessoal aí que está nos acompanhando, né, eu acho que o Thiago trouxe uma mensagem importante, né, eu acho que até
essa rede de proteção aqui, né, de diversos serviços, né, existentes aí no município que fazem o atendimento à criança e adolescente, né, então você pode procurar, né, essa rede de serviços, né, a proposta não é te julgar, não é te culpar por isso, né, então é pensar juntos, né, estratégias aí de cuidado, né, e proteção, né, aí à criança e adolescente, né, então diante aí da gente estar finalizando, então, esse nosso espaço aí, acho que só passo para a mensagem final, né? Então, Cláudia, se quiser fazer as considerações finais, de maneira, passamos aí para os profissionais e daí partimos aí para o encerramento. Eu só gostaria de agradecer a participação das pessoas e que foi uma conversa informal. Esse assunto gera muito mais tempo, tem muitas coisas que precisamos falar, que precisamos discutir. Uma das situações é a questão da educação para a sexualidade, evitando também casos de abuso. Mas são coisas que demandam tempo. Então, talvez em outra oportunidade. Mas o que já foi falado aqui, é bem importante reforçar, a questão de a repetição, né, das violências. Eu fui criado assim, para mim é normal. Então, os equipamentos, os serviços do município estão, como foi falado, não é para julgar, você está fazendo errado, a criança vai sair de casa, enfim, vai preso ou não. Mas é a questão de oferecer esse apoio, essa ajuda, mostrando que existem outras formas e que dentro de casa nós estamos educando as pessoas para a sociedade. Se hoje a sociedade está, se nós dizemos que ela está violenta, que um não respeita o outro, a questão do egoísmo, então o nosso dever, o nosso papel em melhorar a sociedade começa dentro de casa, com os nossos filhos, dando os exemplos, sendo um modelo para eles. Muito mais do que falar para a criança, claro que precisa, mas precisa ter um ajuste entre o falar o que eu falo e a forma como eu ajo, né? A criança olha muito isso. E, enfim, agradecer pela oportunidade. E se alguém, né, tiver alguma pergunta que quiser deixar lá sobre os atendimentos dos CRAS e do CREAS, da assistência social, depois a gente pode responder. Obrigada. Eu acho que eu também quero agradecer a oportunidade, continuo dizendo que a gente está à disposição, né, para qualquer esclarecimento, conversar mais sobre isso, né, e só dizer que se educar significa caminhar junto, e daí posso educar tanto para o lado ruim quanto para o lado bom, a partir do momento que eu adulto, que eu pai, eu mãe, eu sociedade, né, eu mais velho, mostro que, apesar de eu ter algumas dificuldades, apesar de eu ter, de vez em quando, perder a cabeça, eu for atrás de organizar, reorganizar as minhas emoções, as minhas situações, as minhas demandas serem trabalhadas, quando eu começo a mostrar isso, né, na caminhada junto que eu tenho com os meus filhos, com os meus alunos, eu vou mostrando para essa juventude, para essas idades mais novas, que, apesar das coisas não acontecerem do jeito que a gente quer, existem alternativas. E se começa isso por mim, eu mostro para ele que é possível mudar. Eu mostro que, apesar dos meus defeitos, eu estou tentando. Então, o problema não é necessariamente a gente ter defeito, porque todos temos, como eu já falei, né? Mas eu preciso entrar em contato com essas minhas dificuldades, ir em busca de ajuda, como a Ana já propôs, né? Para que eu mesmo vá reorganizando algumas formas de lidar com essas coisas que a vida vai trazendo, essas dificuldades, essas pendências, sei lá, tantas coisas nos tiram do sério, né? E a gente pode perder a cabeça, é verdade? Só que a ideia é que cada dia mais nós possamos controlar a nossa conduta. Não é não ter medo, não ter dificuldade, não ter nervoso, não ter contrariedades. É
como eu controlo essas minhas ações, esses meus pensamentos, esses os meus sentimentos, para que isso não tenha consequências piores, nem sobre a vida do outro e nem sobre a minha vida. Então, isso é domínio próprio, isso é controlar a conduta. E se a gente faz isso desde pequenininho com os nossos filhos, eles também vão aprendendo que o problema não é exatamente ter defeito, e sim não controlar, não aprender como lidar com essas demandas da gente, né? E isso que eu acho que eu queria deixar e agradecer mais uma vez a oportunidade. Então, eu também gostaria de agradecer, né? Agradecer esse espaço, né? De discussão. Eu acredito que esse contato da rede, né, como um todo, é de vital importância, né, esses espaços para discussão, para que a informação realmente chegue nas famílias, chegue nas comunidades, que são os espaços onde ocorrem essas violências, é extremamente importante para a prevenção, né, para a prevenção e também para o aumento dessas notificações, o aumento da proteção dessa criança e desse adolescente. Então, eu acredito que esse momento foi muito importante, né, aqui para o município. Gostaria de agradecer, né, a todos, os meus colegas também, e mais uma vez afirmar, né, que nós estamos nos espaços, então nós estamos disponíveis para estar atendendo, como a Tereza Cristina falou, muitas vezes por agendamento, mas que isso não impeça, né, não impeça essa procura. Então, às vezes, para tirar uma dúvida mesmo, buscando orientação, muitas vezes a gente não sabe a quem recorrer, né, não sabe, talvez não tenha um telefone né. Então, busca o equipamento mais próximo de você, que talvez o profissional ele não consiga até atender no momento, mas ele vai conseguir te orientar, vai conseguir te encaminhar para os equipamentos que vão estar fazendo esse atendimento. Tá? Então, acredito que seja isso. Também para finalizar, né, a nossa fala, é só agradecer esse espaço. Enquanto defensor dos direitos da criança e adolescente, a gente sabe da importância desse espaço, né? Enquanto conselheiro tutelar, enquanto colegiado, né, que somos 5 conselheiros aqui no município e todos vestem a camisa, todos trabalham na defesa desses direitos, né? Então a gente se coloca à disposição de toda a população e principalmente das crianças e adolescentes que estão assistindo e que vão assistir essa live, que o Conselho Tutelar ele é para vocês e por vocês. O nosso único objetivo é garantir esse direito de vocês, né, qualquer direito que esteja sendo violado. Então, olhem o Conselho Tutelar dessa forma e nos procurem sempre que vocês precisarem. Então, pessoal, a gente vai partir aí para o encerramento, né, fazer um agradecimento, então, aos profissionais aqui, né, então, a rede, né, tanto da assistência social, educação, saúde, né, conselho tutelar aí, né, então, reforçar, então, que esses profissionais, né, estão no município, né, estão trabalhando aí pelas crianças e adolescentes, né, então, estão à disposição também, como outros profissionais, né, então, procurem os equipamentos, né, então, fazemos o agradecimento ao pessoal aí que nos acompanhou, né, caso após, né, a esse webinário você assistir, você tem alguma dúvida, né, procure, né, o equipamento. Se você tem alguma situação, você pode procurar tanto o CRAS, quanto o CREAS, né, quanto as unidades básicas, quanto o Conselho Tutelar, que hoje vem sendo, né, um carro-chefe aí, né, principalmente aí na proteção dos direitos da criança e adolescente no município aqui de Irati, né? Aí na tela, quem está nos acompanhando, tem lá o telefone de plantão, né? Tem canais também de denúncia, né? O Disque 100, que são canais gratuitos, né? Que vocês podem estar entrando em contato, né? Também, e pedindo tanto essas orientações, quanto buscando também apoio aí, né? Que o município vai estar sendo acionado aí, toda a rede de serviços, né? Para estar auxiliando você, né? Eu acho que a nossa mensagem é: não estamos aqui para apontar o dedo para você, né? Para vocês que estão nos acompanhando, para as famílias, né? A ideia é a gente pensar junto aí formas aí de cuidado, né? E proteção, né? Às crianças e adolescentes, né? Então, obrigado aí a presença de todos e todas, né? E ficamos à disposição. Um abraço e até breve.